Amém? Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz na parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habita primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Bonice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém por essa palavra. Glória a Deus. Aqui no versículo 7, Paulo vai falar porque Deus não nos deu um espírito de temor ou um espírito de medo, tá? E ele diz, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus ele vai trazer no coração de Paulo um fortalecer a Timóteo. Eu não vejo que Timóteo estivesse fraco aqui, mas Paulo vai trazer isso de uma forma tão simples e tão forte e poderosa para Timóteo. Ele vai trazendo a Timóteo ao coração de Timóteo quanto ele, Paulo, o ama, né? Ama Timóteo. Então, você vai ver aqui um amor genuíno, e Paulo vai falar sobre isso, meu filho amado Timóteo. Ele vai trazer aqui, né, sirvo, né, a Deus, né, ele diz, sirvo a Deus com consciência pura. Então, todas as palavras de Timóteo estão sendo verdadeira, e é muito importante o cristão, tá? Ter palavras verdadeiras, sentimentos verdadeiros, tá? Às vezes nós e eu vou ser muito honesta com você, não seja fingido, seja educado, tá? Existe uma diferença de ser fingido e ser educado, né? Tem muita gente que acha que eu não posso ser fingido, então ofende as pessoas. Isso é errado. Isso é falta de educação. Amém? Mas a Bíblia vai falar sobre Paulo dizendo a Timóteo, eu tenho, né? Aqui ele fala, uma consciência pura, genuína, verdadeira. Amém? A consciência que Paulo está falando aqui do amor de Cristo, da obra redentora e do trabalhar para Deus, que era puro. Nós não podemos ter interesses, irmãos. A gente tem que ter aqui uma consciência pura, como Paulo falou. Se vai fazer a obra de Deus, faça de todo o teu coração, com toda a tua força. Se vai ajudar alguma pessoa, faça com toda a tua força. Amém? Com todo o amor que vem de Deus. Amém? Não finja o amor de Deus. Se você não tem o amor de Deus, peça para ter. Peça, porque Deus te dará. Porque a Bíblia diz que ele dá. Amém? Então, Paulo está trazendo, falando, né? Tendo uma consciência pura de quem cessar, faço memória de ti, das minhas orações. Então, Paulo orava. Por isso, nós não podemos ser fingidos, dizemos, amamos a Deus, mas a gente não ora. Falando, eu amo fulano, mas você nunca tirou 10 minutos para orar por fulano. Então, nós temos que colocar diante do Senhor. Amém? Essa consciência pura, genuína. Se vamos orar por quem quer que seja, nós temos que estar colocando nosso coração diante do Senhor dessa forma. Então a Bíblia vai dizer, né? Faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Amém? O cristão, verdadeiro cristão, ele ora genuinamente, com uma consciência pura. Não adianta a gente orar com ódio, não vai surgir efeito. Não adianta a gente vai orar, né? Achando que estamos com uma consciência pura quando a gente não tem. Peça essa consciência hoje, se você não tem, mas eu creio que todo mundo aqui tem uma consciência pura, tá? Quando você for orar, vai fazer muita diferença. Desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para encher-me de gozo. Eu acredito que Timóteo chorava de alegria quando via Paulo.
Amém? Esse é o amor que Jesus quer de nós, de você estar na presença dele alegre, alegre com ele. Quando você está orando, né? Eu estava orando ali, olhando o mar, em silêncio com Deus, eu estava orando a Deus, e eu estava com uma alegria de estar ali, orando ao Senhor. Então, Deus quer isso, essa alegria. Paulo está falando isso, eu tenho alegria de te ter-te como amigo, como filho, como servo do Senhor. Amém? Nós temos que ter isso. Aí ele diz, trazendo à memória a fé não fingida, tá? Interessante quando ele fala isso, a memória, a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó. Irmão, o que você quer da tua vida? Quer parar o evangelho dentro de você ou você quer avançar com ele na tua casa e na tua família? Paulo vai falar sobre isso. Ele vai trazer que Timóteo ele não tinha só em si habitar na presença de Deus, mas ele já vem de uma herança familiar, né? Se você não teve uma herança familiar, eu não tive uma herança familiar, tá, irmão? Espiritualmente que eu tô falando. Eu não tive, eu não vim de uma avó que servia a Jesus, eu não vim da minha mãe que servia a Jesus. Eu vim para Jesus e minha mãe veio depois de mim. Então, uma herança familiar é o que eu estou depositando sobre os meus filhos, meus netos, meu e do Eduardo. Então, é uma herança que eu quero dar para eles, eu quero deixar para eles. Então, se você quer, como eu, deixar como Paulo está dizendo, você veio por causa da tua avó e da tua mãe. E o que você quer da tua vida? Parar o evangelho em você ou você quer que avance mais adiante? Mas vai caber a você, porque Timóteo está se colocando na mão do Senhor, sendo servo. A mãe dele se colocava na mão do Senhor para que ele venha a ser servo do Senhor. Então, preste bem atenção nessa palavra, você que quer uma família abençoada, né? Que siga o evangelho na sua casa, que pessoas possam ser libertas. Viver Jesus é libertação, irmão, como diz a palavra do Senhor. Então, que você possa avançar nessa palavra, dizendo também quero para os meus filhos, para os meus netos, né? Para o casamento. Eu lembro de um testemunho de uma jovem, e ela subiu no altar e ela não era casada. E ela subiu no altar, né? Ela ia pregar o evangelho e ela falou assim: ai, como é bom, né? Como é bom subir no altar e sempre falar, né? Porque eu vejo as mulheres de Deus subir no altar e falar assim: eu quero agradecer a igreja, né, por ter me convidado, eu quero apresentar meu marido, meus filhos, né? Ela falando, mas ela não era casada. E ela estava falando isso, ela falou: eu quero poder um dia chegar aqui, né, e falar para a igreja, deixa eu apresentar meu marido, meus filhos, né? Aí os anos se passou e ela voltou lá e ela falou isso, né? E estava gravado o testemunho dela, né? E dessa vez ela falou: hoje é com grande alegria hoje que eu volto aqui e apresento o meu marido. Ela ainda não tem filho, mas ela já apresentou o marido, irmão. Né? Então ela já estava recebendo a bênção do Senhor ali no casamento abençoado. E eu fico muito feliz quando as pessoas entendem a palavra do Senhor. Tem gente que, por não ter o casamento, está murmurando, reclamando, chateia todo mundo porque está chateado com a vida. Você não pode ser assim. Você tem que andar pela fé, alegre, né? Alegre. Eu fico pensando nas pessoas que não têm filho, olha para as crianças e tem alegria de olhar para as crianças e dizer: um dia Deus vai me dar no meu ventre, sabe? Dessa forma, viver Jesus é dessa forma, sabe? Né? Você tem que ter alegria. Ah, mas eu não tenho nada nessa terra. E aí você vai murmurar? Vai reclamar? Não, seja feliz com Cristo. Paulo está falando isso, sabe? Tenha fé, a fé que ele está trazendo aqui, que foi habitada pela mãe, pela avó de Timóteo, hoje está sobre Timóteo, e eu creio que vai mais adiante. Eu creio na minha vida que vai mais adiante, sabe, nas minhas noras, nos meus netos, e vai mais adiante. Vai mais adiante, irmão. Creia nisso, amém? Aí ele diz aqui, ó, e estou certo de que seja. Não, perdão, errei aqui. E estou certo de que também habita em ti. Aí ele continua, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Irmão, não esqueça do dom. Aqui, no caso de Timóteo, Timóteo tinha um dom, pregar o evangelho, curar as pessoas, também exortar, também batizar. Mas a Bíblia vai dizer que existe o dom da vida eterna. Amém? Que sobre nós está.
e que você tem que proclamar, tem que falar de Jesus Cristo, da salvação, do poder, do ressuscitar de Cristo. Através da morte dele, nós fomos salvos. Então, ele está falando, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Enquanto eu estou falando aqui, irmão, sobre esse dom que você precisa falar, amém? Né? Na tua casa, viver Jesus aonde você mostra que Jesus existe, que habita dentro de você, que teve mudança no teu caráter. O que adianta você falar que é de Cristo, mas não houve mudança de caráter, de pensamento, de misericórdia, de amor? Então é necessário a gente amar. Por que aqui o versículo 7? Porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor. Amém. Isso é muito importante, irmão, porque a gente está vivendo um tempo de trevas. Densas trevas, eu vou colocar assim a palavra, tá? Nós não estamos só nas trevas, irmão. Quando a palavra de Deus fala sobre Faraó, lembra dessa palavra? Há muito tempo eu preguei, né? Preguei sobre Faraó e as trevas que viriam na humanidade antes de chegarmos a esse tempo que nós estamos. E eu falei que habitaria, né? As densas trevas, que seriam trevas sobre trevas, tá? Aonde não se consegue ver direito, tá? Porque foram essas trevas que habitou nos dias de Faraó. Amém? Que o próprio Deus deixou. Então, significa que a igreja seria perseguida, porque ali a igreja foi perseguida. Os últimos dias no Egito foi dessa forma. A igreja foi perseguida. Pestes e mais pestes entraram sobre a igreja, né? E houve um dia, né? Os dias que houve densas trevas, e é o que nós estamos agora, irmão, tá? Eu digo isso, né? Que a Bíblia, ela só muda os personagens. Então, nós estamos em densas trevas, Faraó está ameaçando, perseguindo a igreja, aonde o povo está com muito medo, esse espírito de medo, aterrorizando as pessoas com medo da vida, pessoas desanimadas da vida, pessoas com medo da violência. Amém? Então, a Bíblia vai dizer isso porque Deus não nos deu espírito de medo. Então, combate esse medo, combatendo dentro da tua alma. Eu não aceito esse medo. Jesus não me deu esse medo. Fale a palavra. Fale a palavra. Você que está lutando contra o medo, fale a palavra. Pega esse versículo 7, guarda no teu coração, fecha ali. Quando sentir medo, você volta aqui e diz, porque Deus não me deu espírito de medo. Você não tem o espírito de medo, Vânia. Amém? Aí você continua dizendo, mas me deu de fortaleza, de amor e de moderação. Tá junto. Fortalecer, amor e moderação, está junto. Então você tem que combater também, falando a palavra. Não adianta a gente dizer Jesus venceu, mas a gente não fala a palavra. Então, a igreja não teme. Nós somos fortalecido, guardado pelo Espírito de Deus. Então, não aceitamos, amém? Deus vai na frente, guardando, né? O caminho aonde você vai passar. Então, não aceite. A Bíblia vai dizer isso, um espírito de fortaleza. Que fortaleza é essa, pastora? A mão do Senhor nos protege de todo mal. Eu lembro que antes de ser cristã, às vezes me acontecia coisas terríveis, assim, de coisas que eu nunca imaginava, passar por medos, por situações, né, acidentes que aconteciam comigo, aquela coisa toda. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, né, vem sobre nós uma proteção, porque Ele é o guarda de Sião. Né? Por isso que a gente está falando aqui, né, sobre os testemunhos. Por que a Hannah não está nessa igreja, essa jovem, é uma jovem, ela não está aqui nessa igreja, uma menina inteligente, né? Eu sempre soube que ela era uma menina inteligente, mas ela não está aqui nessa igreja, mas quando a igreja ora, irmão, há sobre a igreja um fortalecer de Deus, uma proteção de Deus. Então, quando nós oramos por uma oração genuína, sincera, verdadeira, Deus vai habitar sobre essa oração.
Amém? Então é necessário que Paulo está falando, uma consciência pura, uma fé genuína, amém? Ele fala sobre isso, de ter o gozo aqui, né, da alegria de servir a Deus e também saber, né, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza. Então você é forte. Você é forte. Amém? Quando os pensamentos, porque o mundo vai te dar pensamentos, suicídios, depressões, tudo isso quer te pegar. Mas você pode vencer tudo isso através da palavra de Deus, pelo Espírito de fortaleza, o Espírito Santo de Deus, que te fortalece, que te leva ao lugar aonde Deus está, que te guarda. Você não vai temer essa doença. Você não vai temer porque Deus está contigo e você sabe para onde você vai. Você não vai temer o problema financeiro, porque você sabe que Deus vai te ajudar. Você não vai temer, né, o mundo aí para as crianças. Tem gente que diz, eu até escuto e temo muito isso, que as pessoas falam assim, eu nem quero ter filho. Eu escuto muito isso, tá, irmão? Eu não quero ter filho porque o mundo tá terrível. Ô, irmão, a gente está num tempo difícil. Mas nós que somos de Deus, cremos que Jesus vai cuidar dos nossos filhos, guardar eles de toda maldade, todo pensamento ruim. Amém? Que você possa estar diante de Deus dessa forma. Então, que nós possamos guardar essa palavra. Eu vou orar agora, já é quase 10 horas. Mas que nós possamos guardar essa palavra. Você não tem espírito de medo. Você tem uma consciência pura. Você tem espírito de fortaleza, de amor, que a Bíblia diz aqui. Amor, né? E de moderação. Para de ser, né? Para de ser em extremo, irmão. Né? Tem gente que é extremista demais. Fique moderado. Fique dentro da palavra, na calma, na tranquilidade, na paz, na alegria, esperando em Deus, moderado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra ao nosso coração.